De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical aqui pela internet. E nós estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio de Bem com a Vida para fazer um bate-papo com uma pessoa muito especial. Eu estou recebendo aqui o Alexandre Lima. O Alexandre Lima, que é especialista em Enneagrama e vai falar um pouco com os ouvintes aqui pela internet, trazendo um pouco a sua experiência com essa ferramenta. O Alexandre, que ele é formado em Engenharia de Sistemas, tem especialização em Psicodrama e tem MBA em Gestão de Negócios. Mas hoje a grande caminhada dele é através do Enneagrama. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Eu vou ter que chamar ele de Lima e ele de Magno aqui pra gente, sabe? O Alexandre que veio direto agora de Santa Catarina, veio de Balneário Camboriú, né? Especialmente para fazer esse bate-papo com você aqui pela internet. Então, além de ser uma grande satisfação, um grande prazer em recebê-lo aqui, nós vamos poder fazer a interatividade com os ouvintes que quiserem mandar as suas perguntas, que elas podem ser feitas pelo WhatsApp. E o WhatsApp aqui da rádio é fácil de decorar. É o 41, é o 99667-6997. 99667-6997. As perguntas serão feitas apenas por escrito. Não vai dar para escutar em áudio aqui, para não interferir na nossa conversa. Mas todas as perguntas serão respondidas aqui pelo Alexandre. Então, Alexandre, Enneagrama. O que significa Enneagrama, né? Para os ouvintes que estão ouvindo pela primeira vez, o que é o Enneagrama? É um termo que chama bastante atenção, né? Porque é bem diferente do que a gente está acostumado. Enneagrama, Alexandre, é um nome que vem do grego e significa figura de 9 pontos. Enéas 9, né? Gramos, pontos ou formas, né? Uhum. E o que ele fala, Enneagrama é o nome de um símbolo que é, na verdade, um mapa. Uhum. Então, através dessas 9 pontas, quando a gente usa o Enneagrama para estudar a personalidade, por exemplo, ele vai nos mostrar 9 desdobramentos de personalidade, 9 formas de olhar o mundo, 9 formas de enxergar a realidade diferentes. Uhum. Ok. E esse mapa que você está falando de 9 pontos tem a ver com o comportamento, com a consciência humana, enfim, né? Exatamente. Uma das grandes diferenças do Enneagrama em relação a outras metodologias de autoconhecimento, outros mapas que nos ajudem a entender um pouco mais sobre a gente, é, em primeiro lugar, a flexibilidade. Uhum. Eu tenho visto nesses últimos anos aplicações de Enneagrama com tudo quanto é coisa. De psiquiatria a capoeira. Uhum. A capoeira, olha. Porque ele se conecta diretamente com as motivações das pessoas. Uhum. Então o Enneagrama não está interessado em te dizer como é que você tipicamente vai se comportar a julgar pela tua personalidade. Uhum. Ele está preocupado em te ajudar a entender o porquê que você se comporta assim. Quais são as motivações que estruturam todas as tuas crenças e que fazem com que você mantenha padrões repetitivos ao longo da vida. E te dá o caminho para destravar. Uhum. E como que a gente descobre os padrões? Assim? Isso é feito através de um teste, através de uma consulta? Como que acontece, Alexandre? O bom ensino de Enneagrama merece que você busque, que você investigue. Uhum. Até assim é um costume, é uma boa prática dos professores de Enneagrama, principalmente internacionais, assim, não te tirar o direito de descobrir o teu próprio tipo. Uhum. Então você pode fazer isso através de testes, mas a coisa mais assertiva é você ter a ajuda de um profissional e você realmente olhar para as tuas coisas com verdade. Uhum. Né? É uma investigação. Então, tem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer uma entrevista com perguntas, a gente pode colocar alguns textos que falem assim, sobre as principais tendências de cada padrão para você enxergar mais ou menos como é que você está ali, né? Uhum. Mas precisa continuar investigando. Não pegue logo na primeira
eu sou esse aqui, né? Investiga um pouquinho. Sim, então cristaliza assim, eu sou isso e não... Isso. E de onde vem esse estudo do Enneagrama, Alexandre? Onde começou tudo isso, assim, né? Não se tem muita clareza de como é que o Enneagrama começou. O que é mais ou menos consenso entre a maioria dos professores, e hoje eu faço parte de uma escola que se chama Escola da Tradição Narrativa, que é uma escola que começou nos Estados Unidos com a doutora Helen Palmer e se estende hoje por mais de 100 países. Essa escola ela é super atual. O Enneagrama não. É uma convenção, mais ou menos, dos professores de que a gente está falando assim da primeira vez que esse símbolo apareceu na humanidade lá em Alexandria, lá na Babilônia, na Biblioteca de Alexandria, sabe? E a gente tem evidências assim sendo utilizadas muitas vezes no campo religioso, inclusive, do mapa sendo usado para desenvolver pessoas, para desenvolver lideranças, para entender o cosmos, para entender a natureza, isso através dos tempos, né? E para falar em personalidade, como a gente está falando hoje, então década de 20, esse símbolo veio para cá e começou um trabalho de estruturação com um boliviano chamado Oscar Ichazo e com um psiquiatra chamado Cláudio Naranjo, que começaram a produzir mapas linkando o que nós já conhecíamos do Jung, do Freud, do Reich, né, da psicologia, da psiquiatria, linkando isso com esses pontos do Enneagrama. Então, o continuar dessa caminhada que eles começaram foi que fez com que o Enneagrama, então, hoje possa ser utilizado também para a gente entender a psique. E a partir desses 9 pontos, assim, o que a pessoa consegue compreender? Ela consegue entender potenciais, dificuldades? Quando ela ingressa nesse caminho, aonde que ela pode chegar, Alexandre? Bem, eu penso que, para começar, enxergar claramente que padrões ela tem repetido na vida. Muda a empresa onde ela está, muda o cenário, mudam as pessoas, e quando vê ela está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeitinho, e não vê por quê. Então o Enneagrama mostra isso com bastante clareza. Então isso é a primeira coisa. Para eu entender onde é que estão as minhas autossabotagens, os meus pontos cegos, e, primeiro de tudo, o que é potencial. Porque na medida em que eu estruturo uma personalidade, eu também fico perito em um ponto de vista sobre o mundo. Claro. Né? E eu vejo muitas vezes que até a nossa educação, a nossa cultura faz com que a gente fique procurando os nossos defeitos e tentando arrumar, e o que é potencial, o que é brilhante em nós, a gente deixa de lado. Não dá muito valor. Então acho que o primeiro lugar é isso, assim, é enxergar o que eles têm de potencial e ir amadurecendo isso aí e usando mais no teu dia a dia, né? Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, é que você utilize esse conhecimento, esse mapa, para ir um pouquinho mais adiante e ampliar um pouco a tua consciência. E isso vai fazer diferença em todas as áreas da vida. Porque eu entendo a consciência, e vou usar uma definição de uma amiga que até não está mais conosco agora, a Dulce Magalhães, que a consciência é o campo onde a gente troca informações com a vida, com o mundo. Então, na medida em que eu consigo ampliar um pouco esse campo, eu começo a perceber mais coisas dessa mesma vida que eu estou vivendo. Pois então, como a gente é tão plugado, assim, a nossa cultura nos ensinou muitas vezes a ficar mais plugado olhando para fora, né? E tentar se igualar aos personagens da TV, as pessoas que a gente vê na política, que vem no mundo fora, e não olha um pouquinho para as suas capacidades. E quando muitas vezes tu te enxerga não conseguindo ser um padrão cultural, social que estão impondo, né? E aí a gente começa a entrar num sofrimento. Me parece que o Enneagrama vai para esse caminho de te libertar disso, assim. Você vê que se tu buscar quem tu é, alguma coisa maravilhosa te espera, né? A tua vida muda. Alexandre, eu digo pela minha própria experiência. A primeira coisa foi que o Enneagrama parece que me tirou uma mochila de pedras das costas, né? Quando eu consegui enxergar o meu tipo do Enneagrama, a sensação que eu tinha era: não, beleza, então não é aquilo que está me incomodando, dá para arrumar,
tenho um caminho para arrumar, já sei claramente como é que eu preciso começar essa caminhada, e as coisas que eu estava achando que é normal, muita coisa que eu estava achando até que aquilo ali todo mundo é assim, isso não tem muito valor, entre aquilo ali estavam habilidades, coisas que eu sabia fazer e sei fazer diferentes dos demais. Né? Então é bem libertador. Isso, essa eu acho que é a grande questão. Todo mundo é assim, né? É bem assim. Se todo mundo é assim, por que eu vou fazer isso? Não vou fazer diferença. Claro, estou sofrendo à toa, né? Como tu disseste. Às vezes eu estou tentando procurar padrões, e eu tive exemplos já, sabe? Tem duas irmãs gêmeas lá de Balneário Camboriú que fizeram um curso comigo há uns 4 anos. E uma delas, assim, quando ela enxergou o tipo dela, ela ficou feliz. Mas quando ela enxergou o tipo da irmã, que estava na mesma turma, ela ficou radiante. Ela começou a caminhar na sala, assim, ia para um lado, para o outro, pegava água, voltava, sorria. Daí eu falei, querida, o que aconteceu dela? Finalmente, depois de 35 anos, eu entendi que eu não vou ser perfeita como a minha irmã é, mas que eu tenho a minha própria perfeição em outras coisas. Tu vê, cara. Libertador, né? Não tem explicação para isso, né? Não tem preço, né? Dá para dizer que esses padrões são arquetípicos também, Alexandre? São 9 padrões, você está falando? Sim, são 9 padrões que se dividem em 3 subtipos instintivos, cada um dos padrões. Então nós vamos formar 27 caracteres, 27 grandes arquétipos, né? Eu acho, do ponto de vista psicológico, mais simples trabalhar com Enneagrama do que trabalhar com arquétipos, por exemplo. Sim. Né? Porque ele vai mais objetivo, e é uma linguagem que, quando eu estou falando, por exemplo, com um empresário, quando eu estou falando com alguém que era como eu, assim, né, que achava que dava para resolver a vida com planilha e lógica, quando eu estou falando com alguém assim, ele entra mais fácil no Enneagrama, pela objetividade, né? E logo percebe que não dá para resolver o que ele quer resolver por essa mesma via. Né? Claro. Ok, você poderia dar uma noção então desses padrões, assim, para a gente ter uma ideia? Né? Sim, com muita alegria. E veja que quando a gente fala do Enneagrama, as pessoas vão ficar talvez se reconhecendo em mais de um deles, né? E exatamente porque o símbolo, Alexandre, ele, antes de nos falar de 9 ou 27 personalidades diferentes, ele está falando de 9 aspectos da nossa própria consciência. Ele está falando da nossa inteireza. E quando a gente organiza uma personalidade, a gente estabeleceu um bloqueio. A gente pegou uma cadeira, parou atrás de um ponto daqueles e decidiu que o mundo ia ser assim e a gente ia olhar tudo por ali. Claro, e os outros aspectos tu joga para a sombra, tu não tá olhando para elas e aceitando. Eu estou fazendo um bate-papo aqui com Alexandre Lima, que ele é um fundador do Instituto Superato, e o Alexandre está falando sobre Enneagrama aqui. Então, se você quiser mandar a sua pergunta direto para o estúdio, para o Alexandre responder, é muito simples. Pegue aí o seu WhatsApp e escreva para o WhatsApp da rádio, que é o DDD 41 99667 6997 99667 6997. Caiu aqui a pergunta por escrito, eu passo para o Alexandre e ele vai responder para todos aqui pela internet. Então o Alexandre vai falar um pouco agora sobre os tipos do Enneagrama. Pode ser que você se encontre em algum deles aí, né? Maravilha. Então vamos começar pelo 1. O tipo 1 do Enneagrama, ele é bem peculiar e é fácil da gente percebê-lo no dia a dia. As pessoas que se identificam com esse tipo, Alexandre, costumam ser bastante esforçadas, dedicadas. Elas gostam e precisam terminar as coisas que elas começam. São focadas nas suas atividades e muitas vezes mais focadas na atividade em si do que no objetivo completo. Sabe? Então são pessoas que tendem a ser organizadas no seu dia a dia, seguem uma rotina e gostam de seguir uma rotina metódica, né? Tem um lugar para colocar o meu telefone, tem um lugar para colocar a minha chave, tem um lugar para as minhas canetas. E quando as coisas estão fora do lugar, parece que está tudo bagunçado. Né? É um ponto de vista de ordem sobre a vida, pode ver. Essas pessoas também são incrivelmente inspiradoras em serem precisas com o que elas acreditam. Elas acreditam, por exemplo, em ser verdadeira, e você vê que as ações delas são assim. Né? Os tipos 1 do Enneagrama, eles são muito coerentes em ações, pensamentos e palavras.
Sabe? Aquilo que eles acreditam é o que eles fazem. Então, quando a gente vê um líder desses, é um líder de exemplo. Né? Quando você vê um pai, ele tenta ensinar para os seus filhos o que é certo, qual é o teu dever, cumprir com as tuas obrigações, se esforçar. E aí vem todo um conjunto de crenças, às vezes, que dá bastante trabalho, né, para desfazer quando a pessoa quiser desfazer. Por exemplo, ter a sensação de que eu só consigo as coisas com esforço. Aí tem os dois lados, né, a questão. Ok. Né? Interessante, né? Quando a gente pergunta para um tipo 1, o que na tua vida você conseguiu, caiu no teu colo, assim, o que veio de graça? Eles pensam assim, geralmente a resposta é nada. Né? Se você acredita que é com esforço, então assim será, não é? E aí a gente vê assim pessoas que levam assim esse perfeccionismo para o seu dia a dia, né? De guardar os cabides todos virados para o mesmo lado, as roupas por cor, os livros são todos organizadinhos. Nem todo mundo é assim. Tem vezes que tem pessoas que levam, tipo os que levam isso mais para o cotidiano mesmo, né? Em tentar consertar o outro. Não, Alexandre, você é um bom profissional, mas é que você tem que chegar na hora. Sabe? Ele tenta te botar essa rigidez moral que ele tem, né? Com método, com horário, com regras para todo mundo. Né? Acho que um bom exemplo disso é o estilo de vida do japonês. O povo japonês, a cultura japonesa é bastante né? Dedicado, focado, rígido, né? Tenso, sabe? Pode ver que eu tô falando coisa boa e coisa ruim também, né? Sim, depende de onde tu vai utilizar o contexto de estudo. Eu fico pensando que isso no trabalho é muito interessante, né? É sensacional. Mas como que é isso no amor aí? No amor é mais interessante ainda. Você se atrasou 2 minutos do horário que a gente marcou. Você imagina como é para um tipo 1 que tem que acordar cedo, no geral eles fazem isso. E aí, de repente, a esposa ou a tua namorada nova, ela ainda não está acostumada com a tua rotina e ela resolve fazer uma janta muito tarde da noite ou talvez até te chamar para fazer um programa diferente. Um primeiro momento é incômodo. Claro. Né? É incômodo, porque, cara, eu vou me atrasar, não vou dormir que chega, né? Sim. E aí tu tá tentando agradar e foi exatamente num ponto crítico da pessoa. Né? Uma outra coisa, Alexandre, pra gente sair um pouquinho do é assim, a crítica, né? Os tipos 1, eles costumam ser excessivamente críticos. E eles não percebem isso. Porque da janela deles, aquilo é o mínimo que eles podem fazer. Um tipo 1 tem dificuldade de resistir a apontar uma coisa a ser melhorada. Tem dificuldade. Por que isso é ruim? Porque o excesso mata, né? Nunca tá bom. Por mais que eu faça, nunca tá bom. Imagina isso no trabalho. Como é que a equipe vai desmotivar com muita facilidade? Porque por mais que eu faça, nunca tá bom. Sempre tem um erro, né? E esse erro ele vem primeiro, ele vem em destaque, né? Sim. No amor é a mesma coisa. Por mais que eu faça, sempre tem uma coisa a ser corrigida. Claro. Né? E isso tá muito no íntimo deles, assim. Então não é fácil eles mudarem. Né? E a própria tensão. Os tipos 1 que estão nos escutando, eles devem estar já com dor no maxilar de tanto se morder, sabe? É porque os outros não se esforçam. Agora, é interessante. Agora eu fico pensando que esse seria um excelente tipo num controle de qualidade. Sem dúvida. Né? É um ninja no controle de qualidade. Sabe? O que você botar um auditor. Então que você encontra com muita facilidade tipos 1s em ramos como contabilidade, como auditoria, como controladoria, supervisão, porque ele gosta e vai estar fazendo uma coisa que está alinhado com o que ele faz com muita facilidade. Né? Já está na natureza da pessoa enxergar assim. Então, se você quer mandar perguntas aqui, é muito simples, né? É só mandar para o WhatsApp da rádio, que é o o DDD 41, né? 99667-6997. E a gente vai responder para você aqui pela internet. Ok. Esse é o tipo 1. Esse é o 1. Os outros eu vou falar um pouco menos, porque Claro. eu queria dar no 1 uma ideia maior, um pouquinho, para ver como vai para várias áreas na vida, né? Sim. E também, Alexandre, é interessante que a gente entenda que o Enneagrama ele te apoia em tudo que você estiver fazendo. Se você, por exemplo, está fazendo
um MBA, como eu fiz em gestão de negócios, como que o Enneagrama me ajuda naquilo? Ele me ajuda a entender como é que são as minhas tendências de gestor. Né? Por que algumas matérias me chamam tanta atenção no MBA e outras nem dei bola? Isso está diretamente ligado à minha visão de mundo. Né? E depois, como é que eu vou exercitar isso? E se eu olho para essas coisas com um pouco mais de consciência, eu consigo entender que algumas coisas que para mim são difíceis e até irritantes, provavelmente têm a ver, eu vou conseguir enxergar com clareza se elas têm a ver ou não, com o que me ajuda a me desenvolver. O que é remédio para mim e o que é todinho para o meu ego. Né? Então isso ajuda em tudo, sabe? Mas vamos lá para o 2, então. O 2 é o queridão do Enneagrama. Pensa numa pessoa alto astral, prestativa, gentil. Segunda-feira, 6:30 da manhã, ela já te manda o WhatsApp. E aí, Alexandre, tudo bem? Vamos lá para uma semana linda. Aqueles que no grupo mandam trocentos. É irresistível, irresistível. Um tipo 2, ele foca a energia dele no outro. Pode ser o outro, os outros ou uma pessoa em específica, né? Depende do subtipo dele lá. Mas o 2, ele é extremamente dedicado às pessoas, às amizades, numa tentativa por detrás dos panos, né? Uma tentativa assim de responder a uma crença que ele tem que se ele não fizer nada, ele não vai receber amor. Ele tem que ganhar esse amor fazendo coisas para os outros. E ele não vê isso, né? Quando a gente fala isso, os tipos 2 até estranham um pouco. Mas se ele começar a observar as atitudes dele, ele vai ver que a maior parte do tempo dele, ele está dedicando a fazer coisas para as outras pessoas. Dar atenção, né? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Assim. Um dia minha noiva sofreu um acidente e ficou no hospital. E aí eu pensei, agora eu vou mostrar para ela como eu consigo cuidar dela, né? Eu reorganizei minha agenda, comprei flores, fui lá no hospital, fiquei com ela algumas horas de manhã, depois fiquei outras horas de tarde, dormi lá no hospital. Pensei que eu estava assim, matando a pau, né? Aí ela tem uma amiga, uma amiga bem próxima, que é tipo 2. Sabe o que essa amiga dela fez? Cancelou a agenda. Não foi trabalhar 2 dias, foi lá no hospital junto com ela, levou roupa, maquiagem, ficou o dia inteiro com ela lá no hospital, pra cima e pra baixo. Meu Deus, eu não consigo concorrer. Sim. Entende que a dedicação do 2 ela é bem superior ao que, né? Que às vezes a gente fala, não, a pessoa é super querida, ela quer ser atenciosa com os outros. Todo mundo é um pouco assim. Sim. Mas o 2 é muito assim, não é um pouquinho, né? Onde é que ele vai ter dificuldade, Alexandre? Quando eu tenho que cobrar uma conta, como é que eu faço? Perfeito. Não vou conseguir, né? Eu quero ser querido, como é que eu vou cobrar uma conta? Né? Sim. Quando eu tenho que te dar um feedback meio duro, né? O meu gestor chegou para mim e disse assim, Alexandre, você fala para tua equipe que se o fulano não bater as metas, ele vai para a rua. Aí se eu sou um tipo 2, não consigo. Eu chego lá e começo a dizer para ele assim, então, fulano, como é que você acha que está o teu desempenho? O que você acha que pode melhorar? Eu vou muito suave, porque eu quero ser bonzinho com ele. E às vezes eu não percebo que eu estou prejudicando o cara. Sim. Né? Porque ele não vai ficar claro para ele que ou ele se mexe ou ele vai rodar. Claro. Né? E o 2 não vê isso, porque ele pensa e acredita de verdade que tudo que ele faz é pro bem das pessoas. Claro, faz todo sentido. Então, temos uma pergunta já aqui que vem da Karen de Cachoeirinha. Cachoeirinha lá de Porto Alegre, lá, né? Vamos lá. Ela está perguntando o seguinte, ó. Boa tarde. É possível alguma pessoa ter um pouco de cada tipo? É possível e é verdade também. Todos os tipos, cada um que eu falar, a gente vai se identificar um pouquinho. Porque todos os tipos têm a ver conosco. Sim. Inclusive, tem alguns tipos que, dependendo da sua personalidade, é exatamente buscar mais contato com aquele ponto do Enneagrama que você vai melhorar. Então é bem importante que a gente conheça todos os tipos. Mas o que acontece é que ao longo da vida a gente trava num desses lugares aí e começa a agir assim, 60%, 70% de tudo que a gente faz motivado, guiado por esse ponto de vista. E aí a gente estruturou um tipo. Não é necessário que você, às vezes as pessoas perguntam, mas dá para mudar de tipo? Não dá e nem é necessário. Porque o objetivo não é mudar de tipo, porque você estaria saindo da panela para cair no fogo, né? Não tem um tipo melhor. Qual é o objetivo? É que você perceba o bloqueio e desbloqueie.
Então, quanto mais você navega de verdade pelos demais tipos, mais você está usando a tua natureza inteira. Né? Seria a questão de saber quando usar um tipo, então, em determinada situação? Muitas vezes, muitas vezes. E aí você vai estar treinando, dar uma resposta mais criativa, dar uma resposta diferenciada para situações da vida que estar num tipo é estar no piloto automático, é responder do mesmo jeitinho. Sabe? Quantos tipos 1 querem mudar? Eles não querem ser tão rígidos. Mas até conhecer o Enneagrama, muitas vezes eles receberam essa informação de que eles são excessivamente críticos, são excessivamente rígidos, inclusive com eles mesmos, né? Em primeiro lugar com eles mesmos, e eles querem mudar e não sabem como. E às vezes lá dentro dele ele nem acha que vai ser tão bom mudar assim. Às vezes é perigoso, né? Dentro da concepção dele, essa mudança. Ele não é à toa que ele ficou assim. Né? Então, enxergar um pouquinho dos outros tipos nos dá, primeiro de tudo, humanidade. Perceber que um pouquinho eu sou assim também. Né? Então isso nos bota num mesmo lugar, né? Estamos juntos. Né? Então é isso mesmo, tá? A gente vai enxergar um pouquinho, mas o tipo em si, ele vira um especialista nisso. O 2 vira um especialista em agradar as pessoas. Um especialista em ser cortês, em ser gentil. De modo que, quando a gente pergunta para um tipo 2 assim, quanto tempo por dia ou por semana você faz coisas que são só para você, coisas que são só do teu interesse e não tem a ver com outras pessoas? É difícil eles acharem. Ok. Tem uma pergunta que vem aqui dentro do WhatsApp da Ordem Naqshband aqui de Curitiba, de Sufis, né? É o Antônio que está perguntando assim: o Enneagrama não atinge tão somente as camadas mais superficiais da nossa personalidade? Será que o Enneagrama tem o poder de entrar verdadeiramente na alma? Uma excelente pergunta. Como é o nome dele? É Antônio. Antônio, uma excelente pergunta, Antônio. Obrigado pela oportunidade. Bem, nós estamos aqui falando de um dos enneagramas possíveis, né? E, na minha opinião, um dos mais breves, inclusive, que é o enneagrama das personalidades. Mas a verdade, Antônio, é que esse símbolo ele não foi usado na maior parte do tempo que esteve presente na humanidade para isso. E sim para nos ajudar a entender como funciona a vida, como funciona o cosmos, como funciona a estrutura que move todas as coisas. Inclusive, a própria Ordem Naqshband é uma das ordens mais antigas, talvez a mais antiga, que tem contato com o Enneagrama essencial, que tem contato com a sabedoria do Enneagrama ainda antes de ser modificada, distorcida, né? Porque a gente tem muita coisa boa e muita coisa ruim também. Mas o Enneagrama original, a gente consegue ir na fonte estudando o Enneagrama Sufi. E a Ordem Naqshband tem pessoas de muito calibre, de muita amorosidade e muito conhecimento que podem levar a isso. Eu, particularmente, Antônio, penso assim. Eu gosto de falar do Enneagrama da personalidade porque ele faz uma ponte para que as pessoas se deem conta do que você está perguntando. Que entender a minha personalidade vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Mas o que é ser uma pessoa melhor? Eu posso dizer também pela minha própria experiência que hoje eu encontro paz dentro de mim e encontro oportunidades de deixar um pouquinho daquilo que é verdadeiro e essencial em mim sair para fora e atingir pessoas e atingir trabalhos, né? Que essa luz vá quando eu consigo desviar um pouquinho do meu ego. Então, o trabalho de polir o ego, que é o trabalho Sufi, não é? O Enneagrama pode ajudar bastante a encontrar caminho, a encontrar possibilidades, a entender como praticar no dia a dia. E aí a gente está falando de coisas bem mais profundas do que a nossa psique. Né? Então, em algum lugar eu li que Gurdjieff teria trazido esse conhecimento e aplicado isso mais no Ocidente. É né? isso mesmo. Poderia falar um pouquinho mais do Gurdjieff? Porque eu acho que ele é uma figura muito importante no desenvolvimento do Enneagrama, né, e o caminho Sufi. Sem dúvida. Eu gosto muito do Gurdjieff.
Ele foi quem nos trouxe. Alguns dizem que foi, na época, tentando também escapar um pouco da pressão da Revolução Russa e tal, mas enfim, década de 20, né, ele chega aqui e aí começa a ensinar Enneagrama, né? O trabalho da vida de Gurdjieff é um trabalho muito grandioso e que nos ajuda muito num caminho de desenvolvimento, né? E o Enneagrama, então, ele dá uma estrutura para muita coisa. Né? Hoje há escolas, né? Tem uma escola ainda que se chama Escola Sati, que é uma escola que se calca no trabalho de Gurdjieff e ensina o Enneagrama em cima da linha de Gurdjieff, né? Que eu acho bem, bem poderosa, né? É um trabalho aí de 10, 12 anos de estudo do Enneagrama e que eu particularmente acho que é isso mesmo, devia ser isso o mínimo, né? A gente dá um curso de Enneagrama de 30 horas para as pessoas, para elas poderem começar. Sim. Né? Mas existe uma sabedoria muito grande que o Gurdjieff nos traz e que está embalada em tudo isso, né? Eu não sou um especialista nele, né? Eu estudo bastante porque me ajuda a entender coisas que quando eu estava lendo lá sobre a psique dentro do Enneagrama eu não conseguia entender, né? Mas tem um filme na internet que é produzido a partir de um livro, que é Encontro com Homens Notáveis, que fala um pouquinho de como é que o Gurdjieff encontrou esse símbolo lá no Afeganistão e a experiência que ele teve, inclusive na Tarika, né, na comunidade Naqshbandi, e depois a possibilidade de ele trazer esse ensinamento que foi passado para ele por transmissão direta, né? Então, é muito incrível essa história toda, né? Perfeito. Estamos falando aqui com Alexandre Lima, né, que está trazendo informações sobre o Enneagrama, né? Bom, nós falamos sobre o tipo 1, sobre o tipo 2, né? Pode dar uma pincelada breve aí sobre o tipo 3? Vamos e depois lá. eu quero ver como é que esse pessoal todo se conversa, né? O 3, ele é um tipo que está voltado para o sucesso. Sem tentar resumir muito, assim, né? A gente está falando que o tipo 1 é focado no seu dever, nas suas tarefas, em dedicação, né? O 2 é focado nas outras pessoas, ele quer ser amoroso, ele quer ser agradável, simpático. O 3 está focado em dar certo. E dar certo na nossa sociedade aqui é ganhar dinheiro, é fama, status, não é? Então, o 3, ele faz isso com bastante facilidade, ele vai para isso, ele tem essa mira, né? Ele começa a dedicar. Quando a gente está falando de Enneagrama, Alexandre, a gente está falando de como é que eu dedico prioridade para o meu tempo. E o 3 dedica tempo, o que é prioritário para ele é o que vai ajudar ele a crescer, a dar certo, a ganhar dinheiro, a ser visto, ser reconhecido, né? Então a gente está falando de um Roberto Justus, de um Ike Batista, uma Adriane Galisteu. Muita gente fala também que possivelmente o Luciano Huck pode ser um 3, né? O nosso casal ali que se separou do Jornal Nacional também, possivelmente, pelo menos o William Bonner, né? Possivelmente seja um tipo 3. Uma Ivete Sangalo. Tem gente que fala, tem gente que bota ela num outro tipo, mas você vê que tem uma linha de ação na vida focada em trabalho, em ganhar dinheiro, em crescer profissionalmente, né? E o 3 é um curioso porque ele está exatamente dentro de um grupo no Enneagrama, que é o grupo dos emocionais. Então, como que o emocional está focado em ganhar dinheiro, em crescer? Pois esse é o paradoxo da vida dele, né? Esse é exatamente o paradoxo da vida dele. Em passar uma vida inteira lutando para ser bem-sucedido, para ser sucesso, sem perceber que aquilo ele está fazendo na expectativa de ganhar amor. Né? E isso não começa na empresa, Alexandre, começa na escola. Os tipos 3, pequenininho, eles estão lá, a professora dá um trabalho, ele faz o trabalho ligeiro, assim, termina e já, professora, terminei. Olha aqui, eu ainda fiz uma coisa que a senhora não tinha pedido aqui, extra e tal. Por que ele não faz o trabalho e fica quieto? Bom, esse talvez fosse o 1, né? O 3, ele precisa garantir que o trabalho dele vai ser reconhecido. Ele se esforçou para fazer mais rápido que os outros, fez uma coisa a mais e agora ele quer o reconhecimento, é o pagamento, né? Então esse é o pagamento percebido como pagamento emocional, né? Enfim, ele acaba não conseguindo se enxergar direito como ele é já brilhante e talentoso do jeito que ele é. E dedica muito tempo a fazer coisas para mostrar para as pessoas como ele é legal. Entende? Eu gosto muito de vários amigos tipos 3 que são pessoas muito brilhantes e geralmente têm sucesso nas suas empreitadas, né?
Ok. E o 4, Alexandre? O 4, a gente volta de novo para a ciranda amorosa. Mas enquanto o 2 estava focando a sua energia no outro, o 4 está focando a energia nele. Então o 4 vai trazer para a gente um navegador. Sabe o tempo aqui em Curitiba, que tem as 4 estações do ano no mesmo dia? Então o tipo 4 é assim. Ele tem essa coisa emocional à flor da pele. Então a gente vai ver um cara altamente criativo, que procura sentido e significado em tudo que ele faz, que se expressa de uma forma bastante emocional, carrega as suas emoções, dá peso no que ele fala, sabe? Dramático. Dramático, né? Expressivo, o rosto, ele faz carinha, né? Tu vê na cara dele se ele tá gostando ou não, né? Esses dias ainda eu precisei participar de uma audiência e uma pessoa muito amiga minha, que é tipo 4, estava depondo no processo e ela estava assim, olhando para a advogada da parte contrária, fuzilando, assim, sabe? Sim. Ela faz um olhar que não importa o que ela diga, a outra pessoa tá se sentindo assim atacada, porque, né? Amplifica. Nossa, muito. E esse é o ponto, sabe, Alexandre? O 4, ele tem como fosse um amplificador emocional dentro dele. Então, o que ele percebe do mundo, ele traz para dentro e aquilo cresce, assim. Então, ele experimenta internamente um mundo que não é o mesmo que a gente está enxergando aqui fora. Por isso a expressão criativa tão grande, né? Para dar alguns exemplos, não gosto muito de dar exemplos para a gente não estereotipar, né? Já é fácil de estereotipar e é um péssimo caminho, né? Mas só para a gente ter uma base, assim, ó, um Renato Russo, um Cazuza. Sim, então essa é a grande pergunta. Onde que esse 4 é bem colocado? Onde que ele estaria funcional, assim, socialmente? Em qualquer coisa que ele encontre sentido e significado. Se quer matar um tipo 4, é dizer para ele, esse aqui é teu trabalho, você tem que fazer, ponto final. Não, mas para que serve isso aqui? Serve para você fazer e ficar quieto. Perdeu. Isso não, dizer isso com essa grosseria que eu falei não seria problema para o 1, talvez. Porque o 1 está acostumado a lidar com esse tranco. Mas o 4, deu veneno para ele. Né? Agora, se você chega aqui, por exemplo, minha empresa, né? Ela se chama Instituto Superato, e eu assino Cultura do Cuidar. Então, todos os tipo 4, que todos, não vamos dizer todos, mas que veem isso escrito, eles me perguntam diretamente, por que Cultura do Cuidar? O que isso tem a ver com... Né? O que eles estão perguntando? A proposta de valor do meu negócio. Entende? Quando eu não sei isso, eu posso ter dificuldade de lidar com o tipo 4 e perder o talento que eles trazem. Ninguém é tão bom em achar o que vai fazer diferença no nosso ambiente aqui como um 4. O 4 estaria bem colocado dentro das artes cênicas, do teatro, do cinema. Publicidade, artes cênicas, trabalho criativo, né? A gente está falando tanto de economia criativa, né? Eu participo do Balneário Criativo, que é um programa dentro da economia criativa de Santa Catarina, né? E tá virado em tipo 4. Eles chegam lá e estão em casa. Né? Isso é um comportamento um pouco do adolescente também, né? Que E tu não podia ter feito tal coisa comigo. Porque, claro, né? É isso aí, esse jeitão à flor da pele. Sim, aqui eu tenho um recadinho só, né? A Fabiana Preto, lá de Balneário Camboriú. Querido. Estou adorando a entrevista e esperando o 7, mandando um beijo aí, né? Querido da Fábio. Beijo, Fábio. Calma, Fábio, o 7 vai chegar daqui um pouquinho. Ok, falamos sobre o tipo 4, tipo 5. Alexandre, o 5, agora a gente entra num campo mais mental do Enneagrama. Esses 4 primeiros são mais emocionais, é isso? O 1 tá lá nos tipos instintivos. Tá? Tem um agrupamento de 3, né? De 3 em 3, assim. O 8, 9 e 1 nos instintivos, 2, 3 e 4 nos emocionais, e o 5, 6 e 7 nos mentais. Todos nós temos essas três inteligências na nossa vida, e o Enneagrama fala bem disso também. Né? Não vou entrar nisso para a gente não ir muito longe, mas isso é uma tendência de se comunicar com o mundo. Né? Não é que o 5, por exemplo, não é que ele não seja emocional, ele é muito emocional, mas a primeira linha de resposta para a realidade é a mental. Entendeu? Então é como se eu quisesse entender sobre a vida, ler sobre a vida, sabe? É como se eu tenho uma sensação, quem é tipo 5 sabe bem disso, que quanto mais ele conhecer, mais feliz ele fica. Então os tipo 5 tendem a ficar especialistas em algumas coisas, né?
O Stephen Hawking é um bom exemplo. Quem assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante, lembra? Sim. Que o Russell Crowe interpreta o John Nash, que criou a teoria dos jogos e tal. Ele faz um 5. Ele fazia um papel do esquizofrênico, que tinha um e veja que, matemático assim. Brilhante, né? Veja que ele tenta mentalmente lidar com a esquizofrenia. Né? Tamanha a força da linha de resposta de quem é mais mental. Né? Então, para quem está falando não só com 5, mas para qualquer pessoa que é mais mental, primeiro de tudo explique por quê. Se você quer motivar a pessoa, quem é mais mental precisa de uma explicação. Por quê? Qual é a lógica? Senão não vai. O 4 precisa de significado. Tu vê? Quem é mais emocional precisa de significado. Quem é mais mental precisa de lógica. Se não tiver lógica, ele fica patinando. É como compreende o mundo ali, né? Eu tenho um comentário de um ouvinte que está aqui pelo Facebook da rádio, né? O Oswaldo dizendo assim, boa tarde. Agora adulto, percebo que durante as fases da minha vida manifestei aspectos muito parecidos com os tipos dos meus pais. Porém, sempre tive o tipo romântico, moldura da minha visão de vida. O romântico é o 4 que a gente estava falando? Não. Geralmente nos livros a gente encontra lá, por mais que eu não goste muito disso, né? A gente encontra lá o romântico no 4. Né? No 4. Eu não gosto muito porque faz parecer que os outros não são românticos, né? E resume muito. Mas o nosso amigo Lee está muito certo. A gente tem essa influência mesmo, muito, 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 né? Eu tenho os meus pais, meu pai é um tipo 1, minha mãe é uma tipo 6. Então eu trago isso nas minhas ações, né? Tanto que às vezes minha noiva até brinca comigo e fala assim que eu tropecei no 6 e caí no outro tipo, né? porque eu trago bastante disso, né? A gente foi acostumado a olhar para a vida e construiu uma série das nossas crenças em cima do que os nossos pais nos disseram como verdade, né? Eles embalavam aquilo com amor, como é que a gente não ia aceitar? Sim, né? sim, claro. Então é bem verdade isso aí. E exatamente isso que dá essa beleza, né? A gente enche essa sala aqui com tipos 4, cada um tem a sua biografia, a gente vai ver que alguns acentuaram algumas coisas do 4 e alguns outras, né? Então tem níveis, né, de consciência, tem níveis de desenvolvimento dentro do tipo, né? Perfeito. Tem mais um recadinho aqui. Sayô de Itajaí, né? Estou ligada com vocês e adorando. Muito bom ouvir você. Aguardo o tipo 9. A pessoa tá ansiosa. Bacana. Acho que nós vamos falar o tipo 7 e o tipo 9 só semana que vem, né? Vamos valorizar, né? Legal. Bom, vamos pra frente. Alexandre, então, 5, você vai ver pessoas mais fechadas, pessoas que gostam de ficar sozinhas, sabe? Às vezes parece que uma pessoa que fica muito tempo sozinha, a gente tem muitas vezes uma impressão de que ela é triste, que ela é solitária. Pois eu vou te dizer, o 5 não sofre quando ele está sozinho. Inclusive, eles costumam assim gastar energia com as pessoas e depois precisar recuperar essa energia sozinhos. Sabe? Um dia, eu entrevistando assim, um cliente, né, para ajudar ele a encontrar o tipo dele, quando chegou no 5, eu perguntei assim, quanto tempo por dia você precisa ficar sozinho? E aí ele falou, bastante. E eu, sim, mas bastante quanto? Dele. Depende do dia, mas sempre no mínimo, mais do que o tempo que eu passo acompanhado. Aí ficou claro que... Tu vê que ele precisa ficar sozinho, né? Isso sozinho, isso aqui é solidão, não? É solitude, é necessidade de se escutar? Ou é dificuldade de lidar com o outro? É as duas coisas. O 5, ele preserva muito o espaço dele. Espaço e tempo são coisas que ele economiza muito, sabe? Então, tem essas duas coisas. Tem a coisa do eu gosto do meu espaço e eu preciso ficar aqui. Não entre aqui. Sim. E também tem a questão de que quando eu vou me comunicar com o outro, às vezes eu entro numa dialética, eu entro numa argumentação e as pessoas não... né? Na escola, quando a gente fazia bullying, né? Vamos supor que isso não aconteça mais hoje, mas o 5 é o nerd. Né? Na computação tinha muito isso, né? É aquele cara que tem um nível mental e uma estruturação mental, mas que tu vê que ele não... tá em plena faculdade, ele não sai pra balada, ele não, às vezes não tem namoradas, até tem, mas é uma coisa bem mais tranquila, assim. Mas o foco dele não é esse. O foco dele é ganhar conhecimento e informação.
Né? E aí esse tempo sozinho, ele repassa muitas vezes isso, né? Mentalmente, assim, tem que ter uma conversa com alguém, ele ensaia mentalmente aquela conversa várias vezes, e depois que aconteceu, ele repassa essa conversa de novo milhares de vezes, mas na hora a conversa não anda muito. Né? Eu tenho um amigo que, a gente falou de relacionamento antes, né? Ele é um 5 e ele se casou com uma tipo 4. Ele demorou um tempasso para conseguir dizer para ela que amava ela. E num dia ele preparou uma janta para poder fazer isso e não conseguia. Daí eles decidiram que depois da janta eles iam no cinema e ele ainda não tinha falado. Entrando para assistir o filme, quando ela foi no banheiro, ele mandou uma mensagem, não era nem WhatsApp ainda, ele mandou um SMS para ela dizendo eu te amo. Olha a dificuldade, Claro, né? imagina. De entrar em contato com o sentimento e de expor esse sentimento. Claro. Assim. E aí ficou muito bonitinho, porque eles criaram um símbolo, né? Como o 4 é muito simbólico, assim, eles criaram uma linguagem deles, que então, quando um balança o telefone pro outro, eles estão dizendo eu te amo. Olha só. Tu vê que coisa interessante, Sim, né? um código completamente deles, né? E aí olha que legal, porque o 4 respeita o 5 ser diferente das outras pessoas e vê isso como uma qualidade. E eu acho que essa é uma grande... É um grande ganho, assim, tu entender as diferenças e respeitar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque Porque ele tem uma inteligência ali. E todos, até falando de novo no que o Antônio nos perguntou, quando a gente traz a essência do tipo é algo divino. E o tipo, a nossa personalidade, é como se fosse uma imagem invertida, uma mímica pobre daquilo que nós somos de verdade. Então o trabalho de desenvolvimento, ele não tem a ver com mudar a minha personalidade. Ele tem a ver com voltar a viver com aquilo que eu sou verdadeiramente. Né? Sim, perfeito. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Ainda é Karen lá de Cachoeirinha perguntando: se uma pessoa tem o tipo 7, por exemplo, mas quer mudar, quer ser diferente, isso é possível? E como seria? Reprogramando a mente? Como que acontece essa mudança, né? Sim, isso eu posso falar até por mim, né? Porque eu sou tipo 7. Ah, né? olha só. Em primeiro lugar, eu não achava que no primeiro momento eu tive que quebrar minha própria resistência, porque as coisas que são legais no 7, eu queria ficar com elas, assim, né? Eu não acho que é demais. Mas daí se eu me guio só pela minha própria opinião, né? Talvez eu não consiga crescer, eu vou só até um ponto, né? Mas a ideia justamente é você, de uma forma estruturada, ir trabalhando, né, aquela resposta automática, né? A gente vai chegar lá no 7, mas tem caminho para mudar, sim. É possível mudar. E até diria como dica que a primeira coisa que o 7 precisa observar não é nem para brigar, nem para controlar. É só para observar. É uma coisa que é a sua capacidade de resposta. O 7 tem resposta pronta para tudo. Quando você fala uma coisa, a resposta já está na ponta da língua. Então ele argumenta internamente com ele muito. E às vezes ele usa essa capacidade para justificar coisas injustificáveis. Por exemplo, eu decidi que vou fazer um jejum. Agora, estamos na quaresma católica, né? Vou fazer um jejum na quaresma. Mas eu sou tipo 7. Então, não, só hoje vai ter uma janta, mas aí eu comecei a quaresma. Tá, vou começar amanhã, então. Vou começar amanhã, porque eu decidi hoje, já era mais de meio-dia, então hoje não vale. Pronto, eu já achei uma justificativa para poder burlar a minha regra. Vê? Então, a primeira coisa que o 7 precisa observar no seu trabalho de mudança é isso. Né? Essa conversa interna, que eu faço um acordo comigo e argumento, e aceito os meus argumentos, e aí não mudo. Eu continuo fazendo o que eu queria fazer. Né? Tá? É um pseudo-acordo isso. Exato. É um engano, né? Um auto-engano. Sim, claro. Sabe? Mas vamos lá, vamos pro 6? Vamos pro 6. O 6 é o tipo do medo. Todos os tipos do Enneagrama estão associados a uma tendência emocional. Tem uma emoção que a gente chama de paixão, que ela aparece mais do que as outras emoções. No caso do 6 é o medo. Todos nós temos medo. Mas o 6, ele vive o medo. Então, quem mora aqui perto da gente, ali em Balneário Camboriú, a gente tem a cultura alemã muito forte, muito impregnada. E a cultura alemã é uma cultura que tende a ser tipo 6. Né? Quem vem é só ver, vai em Blumenau trabalhar, vai em Joinville trabalhar, né? Depois que eles ganharam confiança em você, eles te dão a chave de casa.
Mas até confiar... Quem é esse cara que vem lá de Balneário? Qual é teu sobrenome? Indicado por quem? O que você já fez? Claro. Então tem uma pré-desconfiança. É só ver onde é que as empresas de monitoramento do Brasil todo, existe um núcleo onde elas são milionárias. E é ali, no Vale. Por quê? Porque a tendência das pessoas desconfiarem. É difícil você ver um tipo 6 comprar um carro e não fazer seguro. É raro. Porque para ele não faz sentido correr esse risco. Claro. Né? Veja que a maioria de nós não gosta de correr risco, ou pelo menos tenta evitar alguns riscos. Mas uma coisa é eu querer evitar, outra coisa é eu estruturar toda a minha vida em função disso e começar a ver perigo onde não tem. E aí vem a ansiedade. Né? Todos os tipos experimentam um pouco de ansiedade. O 6 mora ali. Inclusive ele até lida melhor com a ansiedade, porque ele está muito acostumado. Né? Claro. Meu irmão, ele mora aqui, né? Mora aqui em Curitiba. Um dia meu irmão me liga dizendo que havia uma proposta para ele representar a empresa em Dubai, né? E aí eu disse, cara, tu quer que eu vou aí te ajudar a arrumar a mala? Era uma enorme, uma proposta fantástica, assim. E ele disse, eu não vou, né? Não vou. Eu disse, mas como vai, cara? Mas que aqueles árabes vivem se matando? O que adianta eu ir lá e morrer? Vê, é um ponto de vista viciado, é um ponto de vista que enxerga primeiro o risco e bota esse risco assim num patamar enorme. Né? Depois ele tirou férias, ele foi lá, daí ele viu que não é assim, Dubai é a Disneylândia da Arábia, né? Sim, sim. E aí ele voltou para a empresa e disse, não, agora eu quero. Não, mas agora não dá, né, querido? Sim. Esse é o ponto, né? Os tipo 6 normalmente eles não querem mudar, porque eles acham bom ser assim. Né? Eles são cuidadosos, meticulosos, comprometidos, seguem regras, trabalham, são confiáveis, são estáveis. Para que eles vão mudar? Não precisa mudar, só se quiser ser mais feliz. Pode ficar. Mas se você quiser ser mais feliz, você vai poder ver que tem algumas coisas na vida que você está deixando de lado. Quantas pessoas moram ali, para as cidades que a gente falou, né? Blumenau, Pomerode, Joinville. Quantas pessoas moram ali, adorariam morar na praia, são felizes quando estão na praia, mas não vão morar. Por que não vão? Aqui todo mundo já conhece a gente. Claro. Eu sempre vim nesse mercado, eu sempre fiz compra nesse açougue, eu sempre me consultei com esse médico, como que eu vou mudar? Vê que a personalidade te enrijeceu? Sim. Não é regra, mas é uma forte tendência para desenvolver Alzheimer, né? A pessoa que tem uma tendência à rigidez, né? Sem dúvida, sem dúvida. E qual seria a cultura? Nós falamos no primeiro que a cultura era japonesa, e esse aqui tem a ver com a cultura alemã? Com a cultura alemã, né? O 5 tá bastante, a gente enxerga bastante na Inglaterra, né? O 5 da Inglaterra. No jeito dos ingleses. A Suíça também, possivelmente, é um país de cultura tipo 5, né? No 4 a gente vai ver a França, né? Qual é o país da Europa que não se sente parte da Europa, que se sente diferenciado, assim, né? Qual é o único lugar do mundo que tu falar inglês pega mal? A França. Sim. Né? Porque eles são diferentes, eles são criativos, eles são, né? A Argentina é um país também que tem uma cultura tipo 4, para ver que às vezes a gente, conforme tu lê em algum lugar, parece que o 4 é meio romântico, meio sonhador, assim. Ó, a Argentina é bem pé no chão, pode ver, ó. Sim, mas Buenos Aires é a Paris aqui do Sul. Exato, exato. E ver como eles têm a emoção por trás daquilo tudo, né? Como eles são apaixonados, assim, né? Então, no 3, os Estados Unidos, assim, acho que é o melhor exemplo, né? The American Way of Life. Né? Olha a cultura de... A gente pode até não ser o primeiro, mas a gente mostra que é o primeiro e as pessoas acreditam. Né? No tipo 2... Eu gosto mais de falar de um estado, assim, sabe? Goiânia é um estado de cultura. O goiano, o mineiro são muito tipo 2, sabe? Em 2 minutos faz amizade contigo, no 3º minuto te convida pra almoçar na casa dele, né? Não Sim. tem como tu não ficar amigo de um mineiro ou de um goiano. Sim, sim, sim. Né? Vê que eles são assim, são extremamente agradáveis, prestativos. Ele para o que tá fazendo e vai te ajudar. Sim. Isso é típico do 2, né? Legal. E aí, para ir adiante, então, no 7 a gente tá falando do Brasil. Né? Balneário Camboriú é bastante 7. A Lagoa da Conceição em Floripa é um recanto 7. Né? Olha, a Lagoa tu vê um pianista, do lado do pianista um mendigo, do outro lado um escultor, do outro lado um criminoso, e tá todo mundo ali, na mesma história. Né? Então o 7 é muito assim. Tudo dá. É um olhar para a vida bastante otimista. É um olhar para a vida de vai dar.
Se não deu ainda, se não conseguimos, é porque não chegamos no final ainda. Mas quando a gente chegar, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Infinitas possibilidades. Todas as possibilidades, né? Se quer irritar um 7, é tentar obrigar ele a fazer coisa de um determinado jeito. Tanto que quem lidera, tipo 7, né? Geralmente comete o erro de tentar dizer como é que é para ele fazer. Né? Eu tenho um amigo que é gerente de uma grande rede de lojas, e ele é um 7, e ele conta que conforme ele ia crescendo na empresa, ele ia para um departamento e perguntava tudo como é que estava funcionando, justamente para fazer diferente, para fazer do jeito dele. Então, o 7 muito inovador, gosta de desafios, corre riscos, se atira, bem-humorado, multitarefa. Quanto mais coisa puder fazer, melhor. Né? E, então, a gente vai ver assim, um Jô Soares, né? Danilo Gentili, tá? Pode ver aqui, ó, um monte de atividades, tem essa coisa da comédia, né, que tá em Tom Cavalcante, né? Não quer dizer que todos os humoristas são 7, né? Não é isso. Sim, mas o 7 tem facilidade. Tem estilos de humor. Isso, exato. O próprio Didi, inclusive dos Trapalhões, lembra? O personagem Didi é um 7. De ficar fazendo aquelas armadilhazinhas, pegadinhas, sabe? Sim. Aquilo ali os tipo 7 adoram fazer, né? Mas o Renato Aragão é 1. E o personagem Didi é inspirado no Mussum, que era um 7 mesmo de verdade. Então veja que, por uma coisa dessas da vida, não é, Alexandre? O 1 muitas vezes encontra lá no ponto 7 uma maneira de desengatilhar a sua rigidez. Claro, o humor é completamente isso. Que são dois polos, pode ver, né? O 1 a gente está na disciplina, tenacidade, esforço, dedicação. E no 7 a gente está no alegria, comemorar, celebrar, fazer festa, otimismo, muitas possibilidades. São dois polos, né? E sabe o que é um casal típico do Enneagrama? Olha só. A gente encontra com frequência tipos 1 casados com tipo 7. Olha só. E aí vem o amor nos mostrando como é que ele cura, não é? Porque quando a gente enxerga isso com amor, a gente tem a possibilidade de o 7 olhar para o 1 e perceber que dá para ser um pouco mais disciplinado, não vai cair um braço. Dá para se esforçar um pouquinho mais para algumas coisas, sabe? Que dá para ser um pouco mais rígido, não tantas possibilidades, pelo menos alguma coisa aí num foco, sabe? Então o 7 ganha foco, ele ganha performance, ele ganha ritmo, estabilidade, quando ele olha para o 1 e aprende. E o 1 aprende a ser mais leve, a brincar, sabe? A achar outras possibilidades, a não ser tão julgador, né? Mas quando esse amor não vem, o que acontece? Sexta-feira, 18 horas. Pro tipo 1, é horário do quê? Fazer as compras, limpar a casa, organizar a bagunça, né? E deixar tudo limpo e organizado pro final de semana, que vai ter bastante trabalho. E o 7? Sexta-feira, 18 horas, chopinho, né, querido? Para, né? Happy hour, sou filho de Deus, me deixa, né? Sim. E aí, tem que ver que às vezes eles acham um jeito de fazer junto. Não, vamos limpar a casa, mas bota um som, vamos abrir uma cervejinha, vamos tomando e vamos limpando, claro. Né? E é importante que eles aprendam a ceder, vamos, né? Organizando com festa, né? Isso, não precisamos sofrer, né? vamos fazendo com alegria. E vê como fica bacana, né? Como a gente acha um ponto que é mais elevado. Ele não é nem num extremo nem no outro, vê? Claro, perfeito. E... maravilhoso. E isso é libertador, porque tem que ser feito, mas a gente pode fazer isso também. Exato. De outra forma, né? Exato. E vou te dizer uma coisa, Alexandre, equipes de alto desempenho têm que ser heterogêneas. Né? Se a gente somar os tipos dentro de uma empresa, a gente vai ter equipes de alta performance, porque a gente soma essas visões, né? A gente soma essas perspectivas da realidade que uns enxergam com muita clareza e os outros não, né? E aí calibra. Mas para isso tem que ter essa boa vontade da gente ouvir o outro, né? A gente tem que treinar essa empatia para desenvolver a nossa liderança, né? Porque todo mundo vai ganhar, né? Legal. Então esse foi o tipo 7. Esse foi o 7. Já que estamos quase no 9, vamos para o 8. O 8 também é um tipo bem expressivo, assim, bem fácil de reconhecer no dia a dia, porque ele é um tipo do poder. Donald Trump é um bom exemplo. Tá? A nossa ex-presidente, a Dilma, também é um bom exemplo. Faustão, Saddam Hussein, Fidel Castro. Tá vendo? Só a gente light, assim, né? Uau!
O 8 tem força, ele tem bastante força. E Margaret Thatcher, as pessoas de pulso de ferro, hein? alguns autores encontram ela no 8 e outros acham que 1. Né? Eu acho que as duas possibilidades são bastante fortes para ela, assim, né? Que os dois tipos estão relacionados à emoção da raiva. O 1 segura a sua raiva e traz para dentro, né? E transforma essa raiva em ressentimento. Eu tô tendo que me esforçar mais porque vocês chegaram atrasado. Eu saí de casa sem tomar café para chegar na hora, todo mundo chegou atrasado e a reunião não começou. Esperaram os outros. E ele fica irritado com aquilo, transforma em ressentimento e aí começa a largar facas nas outras pessoas. Né? Pá, pá, cobrar, né? Aí vem a tensão, né? Sim. O 8 pega essa raiva e bota para fora. Ele fala na tua cara, né? E não quer saber. E aí, às vezes, ele maltrata as pessoas por causa disso. E no fim das contas, a gente maltrata mais quem a gente mais ama, né? Que tá mais próximo, né? Isso. Já nos deram essa liberdade, né? Sim. Então, o 8, você vai ver uma energia de viver, de trabalhar muito grande. Uma pessoa que precisa de espaço, assim. O 8 vai comprar um carro, você acha que ele vai comprar um Cherry, um Uno, um Cinquecento? Não vai conseguir. O 8, se ele puder andar de caminhão dentro da cidade, ele vai. Porque ele sente falta de espaço. Eu tenho uma amiga que é uma tipo 8 e ela comprou um Hyundai, acho que é, uma X35, sabe? Mas ela demorou um tempo para se acostumar com o carro, porque ela olhava para aquilo e falava: meu Deus, isso aqui é um kart, não cabe nada. Um carro gigante. Vê como a sensação que ele tem de tamanho é maior do que o que ele é mesmo. Né? Sim. E o 8 também, ele tem uma energia de intimidação. É o encrenca. Onde ele chega, as pessoas começam a se arrumar e já começa todo mundo a trabalhar e baixa a cabeça, porque essa energia vai antes dele. Claro, isso tem a ver um pouco com o que você estava falando agora também da energia de expansão militar. Assim. Exatamente. Vai indo, conquistando, abrindo, porque tu quer espaço e nunca é o suficiente. Né? É isso aí. Vai crescendo, né? Então, essa sede, assim, por poder, por identificar onde é que está o poder e conquistar esse poder e se colocar, é própria do 8. Tá? Então, ele, muitas vezes, muita gente fala, o 8 é o líder nato. É este tipo de líder, né? Que os outros todos são, mas cada um do seu jeito, né? Claro. Cada um aspecto de uma forma de liderança, né? Exatamente. Mas os caras são focados em construir. Tu quer incomodar um 8, bota ele de férias. Porque ele não consegue. Você vai lá em Balneário Camboriú, ele bota a família ali na areia, deixa todo mundo arrumadinho, tá todo mundo feliz, tá. Daí ele sai e vai caminhar. Vai olhar os prédios, vai olhar negócio, vai conversar com gente. Ele não vai ficar ali. Ou leva o notebook para baixo do guarda-sol, né? O 8 gosta de matar um leão por dia. Sim. E um país de cultura tipo 8 é a Rússia. Sim. Né? Olha como eles são exagerados. O 8 é assim, 8 é exagerado. Né? A Rússia é o lugar onde morre mais gente tirando selfie. Mas... Sim, eles vão tirar selfie perto de urso, eles tiram selfie em precipício, em grua. Sim, né? lugares arriscados. Dá um acidente. Porque eles não têm limite. Né? Limite. Esse é o estilo do 8, assim, né? Ele vai expandindo, daqui a pouco ele começa a ultrapassar os limites. Né? Interessante. E o 9 acho que não precisa, né? Vamos pular. Os 9 estão aí ansiosos para... Alexandre, eu gosto do 9, poderia ter começado com ele até, não é à toa que ele está no centro, assim, bem em cima do Enneagrama. Os tipos 9 são extremamente amorosos. Muitas vezes se confundem com o tipo 2, porque eles também botam a energia deles nos outros. Mas o 9, ele é o tipo da paz. Ele tenta sempre harmonizar o ambiente onde ele está. A questão é que ele faz isso a custas próprias. Então, para ficar melhor para todo mundo, deixa o meu de fora. O que eu queria não é importante. O que eu queria fica para depois. Se você pede para um tipo 9 fazer alguma coisa, é na hora. Agora, quando é para ele, é para depois. E aí vai ficando para depois, e às vezes nunca é feito. Então ele vai protelando, ele vai sendo indolente com as coisas que ele quer, com as coisas que ele precisa, numa tentativa de... Sabe aquela história de quem não ajuda não atrapalha? Sim. Então, o 9, ele tenta, assim, não dar motivos para você não amá-lo. Então ele vai se adaptando a tudo que você pede. Ele vai cumprindo o que você pede, vai se adaptando à tua vida. Inclusive, às vezes parece que ele não gosta de escolher. Porque você pede para ele, vamos jantar fora, o que você quer comer? Não, tanto faz. Não, escolhe aí uma coisa que tu gosta. Não, vê você, o que você fizer, para mim tá bom.
Ele tem a opinião dele. Um aluno meu me disse isso. Alexandre, as pessoas acham que... Olha que interessante o que ele falou. As pessoas acham que eu não tenho opinião. Mas não é isso. Eu já tenho a minha opinião. Eu quero saber como é que é a tua. E aí eu fico com as duas. Ele é um 9. Você vê que uma pessoa que pensa assim, ela vai ser um excelente negociador. Sim. Um excelente mediador, né? A liderança dos 9 é muito bonita, porque eles não empurram nada. Tudo. Sim, eu estava conversando esse final de semana sobre o vendedor que vende pela necessidade do vendedor e pela necessidade do cliente. São coisas completamente diferentes. Né? Aquele que, se ele é habilidoso assim, na indução e ele quer fazer a vontade dele, ele empurra. A pessoa leva depois contra a vontade. Mas se ele escuta o que a pessoa quer, esse cliente volta muito, porque ele sabe que foi escutado. Né? Bem isso, bem isso. E essa capacidade o 9 faz brilhantemente. Ele se coloca tanto no lugar do outro que às vezes ele esquece dele mesmo. Sim. E aí vem a autossabotagem, né? Mas ele faz isso com muito brilhantismo. E se interessa, isso é automático. O piloto automático do 9 é esse. Rapport, né? Ele vai instintivamente e se coloca no teu lugar e vai mudando, inclusive, a vida dele para se adaptar à tua. Né? E para ele não é um desprazer isso é muito pelo contrário, né? É muito prazeroso para ele fazer isso. Só que às vezes pode se atrapalhar um pouco, né? É o ponto, né, Alexandre? Acho que a questão do Enneagrama é nos ajudar a entender a dose. Ah, sim. Né? Porque quando a gente fala isso isoladamente, parece que não tem nenhum problema de ser assim. Mas certamente os tipos 9 que estão nos escutando sabem dos sonhos, dos planos deles que eles estão amontoando lá numa gaveta, porque eles estão simplesmente deixando a vida levar. Eles sabem disso. E como são somente eles que pagam o preço, então eles se resignam e acham que fica assim mesmo. Não dá, cara. Uma hora não dá. Uma hora essa caixa d'água aí vai explodir. Ah, sim. Aí vem a cobrança. Aí tem um preço para ser pago por isso. Né? Exato. Então, são muito amorosos, são leves, são gentis. Você vai ver o Nelson Mandela no 9, olha o que ele fez, né? Você vai ver o Ronaldo Fenômeno. Até o jeito dele falar, né? Os 9, eles têm uma relação com o tempo também, eles são devagar, assim, né? Eles não têm tanta pressa, né? E então eles vão levando a vida dentro de uma fluência, que nem a água mesmo, né? Ela vai fazendo as curvas, vai contornando e chega lá. É difícil encontrar um 9 brigando, encontrar um 9 briguento, né? Por mais que ele possa fazer disso uma profissão, como o Anderson Silva, por exemplo, né? Que é um exemplo de 9, mas que faz da luta uma profissão. Mas é luta, não é briga, né? Assim. No dia a dia ele não vai ficar discutindo com as pessoas, né? Sabe? O 9 é o deixa assim, deixa pra lá, deixa assim. Né? Deixa pra depois, passa. Não guarda rancor? Não. Ele deixa passar, né? Eu tenho um amigo que até jantou lá em casa ontem, que ele é casado com uma 1 e ele é 9. E aí quando eles fizeram um curso juntos, quando eu comecei a explicar o 9, ela olhava pra ele assim, ó, sabe? E dizia assim, tá escutando? Tá escutando? E ele bem sério me olhando assim. Aí uma hora eu não me aguentei e falei assim, cara, como é que tu reage quando ela começa a te alfinetar assim dele? Eu espero. Quanto dele? O tempo que for necessário. Uma hora ela cansa. Vê que ele, né? Sim, é a estratégia do 9. Sim, claro. Ah, não dá? Então eu vou esperar. E ele senta ali e fica esperando. Sabe? Tem a paciência. Então, a gente vê assim um pouco do estilo do baiano, é assim, né? É mais leve, mais tranquilo, não tem tanta pressa, né? Eu acho que isso, assim, né? De cultura, né? Perfeito. Então, nós estamos aqui num bate-papo com Alexandre Lima, falando sobre o Enneagrama, e nós falamos sobre os 9 tipos. Alexandre, como faz quem quer estudar um pouco mais? O que você recomendaria, assim, de buscar por onde? Literatura, fazer curso, né? E até falar um pouco do seu trabalho mesmo. Como é que você atua com as pessoas utilizando o Enneagrama? Como é que você lidar com equipes? Como é que é? Quem quer, assim, a porta de abertura para o Enneagrama através aí do seu trabalho? Recomendo bastante ler, né? Acho que vai ajudar. Mas ler sobre Enneagrama é como ler sobre natação. Você precisa entrar na água, senão não vai entender. Né? E o Enneagrama é muito assim. Para ele te dar um resultado bacana, você precisa entrar na água. Né? Então,
Até 2 anos atrás, Alexandre, eu só ensinava Enneagrama em grupos. Então a gente reunia os grupos e ia ensinando um curso aí de 1 vez por semana, ou intensivão, assim, sexta de noite até domingo de tarde. E vamos então estudar o Enneagrama e sair dali com um plano de ação, né, para cada um. Mas a partir de 2 anos para cá, eu comecei também a fazer isso de forma individual, para atender pessoas que me pediam, ou que não tinham tempo de vir para um grupo, ou que já tinham vindo para o grupo e queriam aprofundar algumas coisas, né? Então, daí a gente vai conjugando assim, técnicas de coaching, técnicas de PNL, técnicas de psicologia, né? Com o Enneagrama. E a grande vantagem de quando a pessoa já sabe o tipo dela, ela já sabe por quê e o que ela precisa mudar. Claro. Então ela te ajuda. Né? Ela ajuda em toda a Fabiana mesmo, que mandou um beijo para nós antes, né? É psicóloga, e a Fábia é testemunha de como as pessoas que conhecem o Enneagrama se ajudam nos processos terapêuticos, né? Então a gente ganha tempo, ganha dinheiro, né? Todo mundo, Claro. sabe? Então uma maneira é vir para os grupos, é participar dos grupos, recomendo muito, porque o grupo te dá uma coisa que o individual não consegue, que é enxergar, desenvolver mais a tua empatia. Né? Se você, por exemplo, é líder de uma organização, você deve ser obrigado a fazer Enneagrama. Porque você vai entender claramente as motivações chaves das pessoas e que não entende com tanta clareza com outras metodologias. Né? Eu acho que tudo ajuda, sabe? Nos últimos 7 anos eu fui fazendo um resgate assim, de tudo que a gente tem no mundo de tipologia. Então comecei lá no mapa astrológico caldeu e vim vindo, passando pelos tipos do Jung, né? Pelos tipos do Hipócrates, que a gente vê bastante trabalho por aí. Mas o que eu vejo é que muitas vezes nas empresas, principalmente, Alexandre, o RH lá te ajuda, faz uma análise de perfil e te dá um relatório, e às vezes você usa esse relatório como uma sentença. Claro. Não sabe o que mudar, não sabe como mudar, não concorda com algumas coisas. Então, eu acho que um bom trabalho de Enneagrama precisa ser construído. Então, você vem para um grupo, faz algumas coisas individuais, vai estudando um pouco, começa o teu trabalho. É um trabalho para a tua vida. Ele não é para uma semana, para um ano. Ele é para a tua vida. E também tem uma questão que todo comportamento ele é útil em algum contexto. Exato. Então, mas isso aqui é horrível. Não, não é horrível. Em alguma situação, esse comportamento que parece horrível, ele é muito bem colocado, né? É isso aí. Eu vou te dar de novo um exemplo pessoal, tá? Quando eu estudei Enneagrama a primeira vez, eu não entendi, ou não me disseram, ou não prestei atenção, não sei, que não era para eu atacar a minha personalidade. E como eu vi o quanto o meu tipo me trazia limitações e me afastava daquilo que é mais verdadeiro, daquilo que é melhor em mim, né? Eu comecei tudo onde eu enxergava o meu tipo, tentar controlar. Então, eu parei de fazer gracinha, parei de fazer piada, comecei a me disciplinar cada vez mais, comecei a parar de fazer coisas que eram divertidas e fazer mais coisas que não eram tão divertidas assim, e fui fazendo isso, né? A emoção do 7 é a gula, né? Então tudo onde eu enxergava exagero eu fui controlando no meu dia a dia. O que aconteceu é que em 6 meses eu estava muito perto de uma depressão. Não é para fazer isso é um crime. É para ir devagarzinho. Claro. Né? Imagina, eu fiquei 33 anos treinando para ser daquele jeito. Aí de uma hora para outra eu começo a atacar isso. Claro. Né? A estrutura da personalidade se chama defesa do ego. Tem um porquê de se chamar defesa. Né? Então a gente precisa reaculturar a nossa personalidade, o nosso ego. E aos pouquinhos. Né? Muito bem, então nós recebemos aqui na Rádio de Bem com a Vida hoje o Alexandre Lima, que trouxe assim brilhantemente informações, trouxe dicas sobre o Enneagrama, né? Se você não conhecia, aí talvez uma excelente ferramenta para você usar na sua vida pessoal, usar aí na sua organização, né? Porque ele tem uma linguagem muito universal e muito mais tranquila de entrar em vários meios, né, Alexandre? Eu vejo assim, por exemplo, nós estávamos comentando em off antes, existem outras ferramentas fantásticas também, né? A astrologia também é uma grande ferramenta, porém ela sofre de muitos preconceitos de utilizações. O Enneagrama, mesmo que tenha vindo dentro de uma ordem de busca espiritual, como é o sufismo também, que passou por aí, ela tem essa visão muito objetiva
e que pode ser utilizado em várias oitavas, né? Eu posso utilizar isso numa busca espiritual de autodesenvolvimento, mas também posso usar aí no meu dia a dia, na questão da personalidade, no trabalho de equipes, enfim, né? É isso mesmo. Eu acho que uma coisa bem básica que a gente descobre lá no começo do Enneagrama e que ajuda muito é perceber a diferença de como é que as nossas ações são percebidas pelos outros tipos. Porque a gente não tem essa régua, né? A gente só tem a nossa régua de medir o mundo. Então, o que não é ruim para mim, eu não sei se é ruim para os outros. Mas com o Enneagrama fica claro isso. Né? Por que às vezes eu só estou sendo alegre, só estou sendo feliz e estou sendo percebido como descomprometido por algumas pessoas? Olha que interessante. Então, eu passo a saber disso já de antemão e posso melhorar a minha postura, posso melhorar a minha forma de comunicar, posso aprender a colocar um pouco mais de limite nisso. Né? E aí tem ferramentas fantásticas. A PNL é genial para nos ajudar nisso. Né? Sim, com a reconstruir as crenças, a reorganizar. Né? Alexandre, gratidão imensa por esse bate-papo, né? Muito feliz por te receber aqui na rádio e poder transmitir para as pessoas e escutar os nossos ouvintes aqui, que vários mandaram perguntas, e acho que tem mais perguntas no nosso WhatsApp aqui, ainda temos um tempinho. Bacana. A Rosane, daqui de Curitiba, está perguntando, que bacana, muito bacana, né? Acho que aprendeu muito, ela pergunta se tem grupo aqui em Curitiba, né? De trabalho com Enneagrama. Se tudo correr bem, nós teremos já uma agenda aqui. Olha só. Para a gente trazer o trabalho para cá e atender, né, a nossa comunidade. Perfeito. E como as pessoas que estão interessadas aqui, né? Pode ser Curitiba, Santa Catarina, por onde você transita que é possível fazer grupos presenciais, Alexandre? Eu, na verdade, como eu adoro isso, né? Para mim não é um fardo. Eu vou onde precisar, né? Então, como eu moro em Balneário Camboriú, toda a região aqui é próxima para mim. Né? Curitiba mesmo é com muito carinho que eu venho para cá, né? Mas desde São Paulo, assim, né? Até Porto Alegre, passando por toda a nossa região aqui. Né? Perfeito. Então, como que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Quais são os teus direcionamentos e endereços aí? Acho que por 3 caminhos, assim, bem simples de me achar. Primeiro, no site da Superato, né? www.superato.com.br. A gente ainda está construindo, está colocando mais documentos ali, tá melhorando a linguagem, né, de comunicar no site. Também tem uma fanpage no Facebook, que é facebook.com/superato, com 2 T's, que é fácil de me achar por ali. Acha também o meu perfil, Alexandre Lima. E quem quiser, me adicione no WhatsApp, me manda um WhatsApp, que para mim é uma alegria. Né? Quer passar o seu WhatsApp pro pessoal? Pode ser. 47, o DDD, 99901-6110. Ok. Então está dado o recado para você que aí ficou plugadinho nesse tempo. Essa entrevista vai ser depois disponibilizada para que você possa escutar a qualquer momento e compartilhar com as pessoas que você ama. Gratidão, Alexandre. Seja sempre bem-vindo por aqui. E gratidão a você que nos escutou e mandou as suas perguntas aqui pela rádio. Então continue com a nossa programação musical aqui pela internet. Rádio de Bem com a Vida, o seu spa musical pela internet. Um grande abraço e até a próxima.